Amados irmãos, estamos aqui nessa manhã para voltarmos a estudar de novo a nossa lição, Uma Vida Voltada para Deus, do escritor John Piper. Amados irmãos, estamos aqui para aprendermos com o Senhor Jesus, porque Ele é mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Vamos orar nesse momento para que Deus tome a direção de tudo que será falado aqui. Bendito Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Santo, maravilhoso Deus, toma a direção do estudo que será aqui explanado, fala ao nosso coração, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, toma a direção de tudo que será explanado aqui, Senhor. Que Teu Santo Espírito ilumine a mente daqueles que irão receber a mensagem desse estudo desta manhã. É o que nós te pedimos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje enfatiza o seguinte tema: dom e determinação, reflexão sobre o esforço humano e capacitação divina. A fé é um dom de Deus. Pergunta-se, se Deus é aquele que nos outorga diversas medidas de fé, devemos buscar uma fé maior? Sim, com certeza. De que maneira? Devemos buscar uma fé maior por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio da obediência. Então são 4 pilares que nos mostram a maneira de buscarmos a Deus a todo dia, a todo momento. Por meio da oração. A oração feita em nome de Jesus. A oração buscando aquela intimidade com Deus. Aquela oração buscando diálogo com Deus. Pela palavra, pelo estudo da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Da comunhão com Cristo, da comunhão com o nosso próximo, testemunhando a cada dia da pessoa de Jesus. E procurando obedecer a cada dia a palavra de Deus e os seus ensinos. O próprio livro de Romanos 12:3 nos diz: pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque Deus concede a cada crente uma medida de fé diferente, visando o quê? Seu crescimento espiritual. Então nós vimos aqui, amados irmãos, que Deus concede a cada cristão uma fé diferente. Uma fé, não tem nada de fé menor, fé maior, não, é uma fé única, visando o crescimento espiritual desse crente. Além disso, o apóstolo Paulo também fala em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa ênfase na palavra isto se refere a todo ato de Deus, incluindo a realização da obra salvífica da cruz e sua aplicação por meio da fé. Então nós vemos que a fé é a ênfase maior de Deus para a vida do cristão. É aquele meio que inclui o quê? A fé salvífica na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Pela graça sois salvos, não mediante o quê? Mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo nós somos salvos. Então essa fé, ela por Deus, ela é trabalhada por Deus, visando o quê? O crescimento espiritual do cristão. Filipenses 1:29 também nos diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Crer e padecer são dons de Deus. Então nós temos que ter a seguinte visão: a vida cristã é uma vida de vitória, é uma vida de conquista, também mas é uma vida de luta, é uma vida de provação, é uma vida de tribulação, é uma vida de guerra contínua, constante. Desde quando estamos aqui nesse mundo, estamos em guerra, porque somos luz e o mundo é trevas. Então, o padecer e o crer na pessoa de Jesus são dons de Deus. De modo semelhante, o arrependimento, o outro lado da fé, é chamado um dom de Deus, conforme está escrito em Atos 11:18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então arrependimento é aquela mudança de atitude, aquela mudança de pensamento, aquela mudança interna que visa a pessoa voltar seus olhos para Cristo, voltar sua visão para Cristo, seguir os caminhos de Cristo, trilhar as ordenanças de Deus, caminhar segundo a vontade e o querer de Deus. Então, pela graça de Deus, nós padecemos por amor a Cristo. Feliz aquele que sofre por amor a Jesus. Porque a nossa obra há uma recompensa diante do Senhor. A revelação de Cristo ao coração torna possível a fé, que também é um dom. A fé, amados irmãos, é um fruto e é um dom. Fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 4, 8 e 9 nos diz: ora, há variedade de dons,
mas o Espírito é o mesmo, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo meu Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo meu Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então a revelação de Cristo ao coração do cristão é possível por meio da fé. Essa fé que nos motiva, essa fé que nos induz a buscar cada dia a pessoa de Deus em nossa vida, essa fé que nos dá ânimo, essa fé que nos dá coragem, essa fé que nos impulsiona a continuarmos trilhando o caminho de Cristo a cada dia, visando naquele dia receber a coroa da vida das mãos do Senhor Jesus. Essa fé que nos dá, que nos dá coragem, fé, esperança, que nos dá ânimo, essa fé que nos impulsiona a não olhar para trás, a não vacilar, a não nos enganarmos. Essa fé que nos impulsiona a continuarmos firmes e fortes no caminho do Senhor Jesus, sabendo que a nossa morada no céu nos espera, sabendo que o céu, que a nossa morada eterna no céu é muito melhor do que este mundo que vive em trevas e jaz no maligno. Sendo que a fé não é e não pode ser estática, precisa crescer. A nossa fé não pode ser uma fé estática, uma fé que não tem motivação, uma fé que não tem ânimo, uma fé que não tem esperança, uma fé que não crê em Deus, uma fé que não espera em Deus, uma fé que não visa crer, depender, confiar, entregar-se nas mãos de Deus. Ela tem que ser uma fé contínua. Por isso que Deus concedeu um nível de fé ontem, o nível de fé que Deus concedeu ontem, não significa que a vontade de Deus para ele hoje é que continue a mesma fé. Não, a intenção de Deus é que nós cresçamos em conhecer o Senhor a cada dia. A nossa fé tem que ser uma fé crescente até atingir a estatura do varão perfeito que é Jesus. Tem que ser uma fé que vem a luta, vem a provação, vem a tribulação, vem a guerra que for, nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos crendo no poder de Deus, estamos crendo que nada, absolutamente nada, pode nos afastar do caminho de Deus. Estamos crendo que o diabo, ainda que o diabo invista, ainda que o diabo lute contra nós, ainda que venham as provações, tribulações, enfermidade, o que for, nossos olhos estão fitos na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus. Crendo nele, crendo que Deus tem poder para resolver tudo, segundo o seu querer e a sua vontade, sabendo que a nossa fé, a tendência é ela crescer a cada dia. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais deixamos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, trabalhar em nosso ser, mais íntimos, mais confiantes, mais dependentes, mais firmes, mais ousados na palavra ficaremos. Ainda que o inimigo ataque, não teremos medo nem receio do inimigo, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Em 2 Tessalonicenses 1,3, Paulo diz: a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Paulo também declara que tinha esperança de que a fé daqueles crentes cresceria. Então, em Tessalônica, a fé dos cristãos em Tessalônica crescia de maneira assim estrondosa. Paulo percebeu que ali havia uma fé contínua, uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé confiante. Também via na vida dos coríntios. Paulo via também que a esperança, que a fé neles estava crescendo, estava prosperando, estava cada dia mais exemplificada, que aquele povo, os cristãos de Corinto, criam, dependiam, confiavam da pessoa de Deus. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Então Paulo exortava
ao povo de Corinto e ao povo de Tessalônica que os trabalhos que ele estava fazendo naquela dia ali, a fé daqueles cristãos ia aumentando, crescendo gradativamente, de maneira tal que eles tornaram-se cristãos inabaláveis, cristãos firmes, cristãos confiantes, cristãos dependentes de Jesus, a cada dia, a cada momento. Então o propósito dele, para hoje, de Jesus para hoje, qual é? É incluir uma fé muito maior. O seu mandamento é que confiemos nele em todo o tempo, em todo, Salmo 62, 8, em todo o tempo confiemos no Senhor. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo se levante, ainda que tudo pareça impossível de se realizar, confiemos em Deus, porque Deus tem e continua tendo o controle de tudo. E cresçamos aonde? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço na graça e no conhecimento de Jesus? Lendo a palavra, orando, jejuando, meditando, testemunhando, pregando a palavra, obedecendo a palavra, comunhão com Cristo e com o meu próximo, comunhão com o Espírito Santo. É dessa maneira que eu estou me identificando mais, eu estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A cada momento eu estou assim. Por quê? Porque eu estou trilhando o caminho da fé. Por esses meios, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da obediência, por meio da comunhão, por meio da confiança, por meio da crença inabalável em Jesus. Tudo isso são meios que mostram que o cristão está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Deus ordena o que quer e concede à medida aquilo que ordena. Devemos sempre buscar aquilo que Deus nos ordena. Deus manda desenvolver a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que nós temos que desenvolver a nossa salvação a cada dia, a cada momento, porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Então nós temos que nos entregarmos a cada dia nas mãos de Deus, dependamos de Deus, confiamos a cada dia em Deus, né? Trilhemos os caminhos que Deus determinou para nós, porque Deus é quem efetua em nós, é a vontade soberana de Deus, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, que realiza em nós todas as coisas, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não disse, visto que eu efetuo, vocês não devem agir. Deus disse, porque eu efetuo, vocês realizam. Então o dom de Deus não substitui o nosso esforço, mas nos capacita e nos sustenta. Então esse dom da fé, Deus não substitui esse dom em nós. Pelo contrário, Deus nos dá condições espirituais para nos capacitarmos e nos sustenta. E nos sustenta cada dia nos caminhos dele, na vontade dele, no querer dele. Conforme Paulo também diz, a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo enfatiza aqui o texto que Paulo nunca andou com Jesus, irmãos. Mas, no entanto, foi um discípulo de Jesus, que reconheceu Jesus no caminho de Damasco, e trabalhou muito mais do que os 12 discípulos de Jesus. Trabalhou, não ele, mas a graça de Deus trabalhou na vida de Paulo, o qual foi o apóstolo dos gentios, o qual pregou a palavra, o qual fez 3 viagens missionárias, o qual escreveu várias cartas para a igreja neotestamentária, o qual deu ênfase, e muita ênfase, à pessoa de Jesus, à graça de Deus, à salvação em Jesus, a luta entre a carne e o espírito, o qual também passou por muitas lutas, muitas provações, muitas tribulações, mas Paulo nunca abandonou o caminho que Jesus confiou a ele. Ele cria Paulo que a graça de Deus sobre ele é o que impulsionava ele a continuar firme e constante no caminho do Senhor.
Então, o dom da graça produziu trabalho árduo. Não acontece de maneira contrária. Paulo também disse: trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O próprio trabalho de Paulo foi um dom da graça. A graça de Deus o alcançou. Paulo era quem? Saulo de Tarso era perseguidor dos cristãos. Matava cristãos. Saqueava a casa dos cristãos. Fazendo isso, crendo que estava fazendo por amor a Deus. Até o dia que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Nesse encontro, Jesus se revela a ele. Jesus o convoca. Jesus o chama para começar a pregoar as palavras do reino de Deus. Paulo é convocado, Paulo é treinado e Paulo vai agora, como apóstolo dos gentios, a pregoar a palavra aos judeus. Os judeus não aceitaram. Então o próprio Espírito Santo direcionou Paulo para pregar a palavra agora aos gentios, a um povo que não conhecia Deus. E esse povo viu a palavra, creu nessa palavra, tomou posse dessa palavra, que é a graça de Deus, né? E o esforço de Paulo, feito pelo poder da graça de Deus, surtiu tanto efeito que nós estamos aqui hoje. Estamos vivendo o período dos gentios, o período da igreja, o período dos gentios, até antes do arrebatamento. Estamos vendo aqui o período dos gentios. Então ele fala: se isso se parece com o nosso esforço, é um esforço, mas isso não é tudo. O esforço não é a raiz. Ou seja, o esforço não é a raiz de tudo. O que é a raiz de tudo é a graça de Deus manifesta sobre o homem. Essa é que é a raiz de tudo. Então Paulo trabalhou arduamente, ficou preso em Roma e continuou escrevendo. Morreu decapitado, tudo por amor a Jesus. Em nenhum momento Paulo abandonou o chamado de Jesus. Em nenhum momento Paulo rejeitou o chamado de Jesus. Em nenhum momento Paulo deixou a cruz no caminho. Em nenhum momento Paulo descreu de que Jesus havia chamado. Em nenhum momento Paulo descreu de que o Espírito Santo o estava motivando a continuar. Em nenhum momento Paulo titubeou na fé. Não, Paulo cria piamente que Jesus estava com ele, que Jesus o convocou, que Deus o convocou, que o Espírito Santo burilava a vida dele, trabalhava nele, moldava ele, ao ponto de Jesus dizer a ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo dizia que quando estava fraco, aí é que ele era forte. Porque quando ele orava, a graça de Deus revigorava as forças dele, ele continuava firme e constante na obra do Senhor. Assim também somos nós, irmãos. Assim também somos nós. No momento que vier luta, tribulação, provação, é hora de dobrar o joelho, é hora de orar, é hora de clamar, é hora de jejuar, é hora de interceder, é hora de ler a palavra, é hora de obedecer, é hora de crer no poder vigoroso e real de Jesus. É hora de crer que Jesus nos convocou para uma obra. É hora de crer que Jesus nos chama até hoje, nos convoca até hoje, que Jesus está conosco, que Jesus nos trata, nos molda, nos aperfeiçoa. Tudo isso visando o nosso crescimento espiritual. Tudo isso envolve quê? Fé. Fé inabalável na pessoa de Jesus. Fé confiante na pessoa de Jesus. Fé vigorosa, real, verdadeira na pessoa. Às vezes vacilamos, às vezes duvidamos, mas jamais duvidar do poder de Deus, jamais vacilar na fé na pessoa de Jesus, jamais descrer no poder do Espírito Santo. Pelo contrário, crer, confiar, depender, se lançar nas mãos do Espírito Santo, crendo que ele tem poder para revigorar as nossas forças, tem poder para nos dar ânimo, para continuarmos firmes e constantes na obra do Senhor até aquele dia. É o efetuar de Deus na vida do cristão. Se é virtuoso, é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus cumpre com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então Deus equipa com todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante de Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Hebreus 13, 21. Então o texto aqui nos mostra que é Deus que nos equipa, Deus que nos prepara, Deus que nos molda, Deus que nos aperfeiçoa, Deus que
impulsiona o Espírito Santo a nos dar dons, dons para vencermos o inimigo, dons para edificar o corpo de Cristo, dons para trabalhar na obra do Senhor. É Deus que nos equipa. Equipa com o quê? Com o seu poder, com a sua graça, com a sua fé, com a sua bondade, com a sua longanimidade, com a sua bondade, com a sua graça. Tudo isso Deus está sempre nos equipando a cada momento, a cada dia, para que opere em nós o poder que há na pessoa de Cristo Jesus, visando a glória dele. Deus nos equipa para que a cada dia nós estejamos glorificando, exaltando, bendizendo, enaltecendo, engrandecendo a pessoa de Jesus. Esse equipar de Deus são os dons, são os dons do Espírito, é o fruto do Espírito que está no cristão, moldando, aperfeiçoando, trabalhando, quebrando o eu dele, moldando o caráter dele, quebrando a vontade dele e impetrando no cristão a vontade de Cristo, viva e real. Então nós temos que ter a seguinte concepção, irmãos: nós temos obrigatoriamente de estarmos sempre nos convertendo todos os dias e nos lançando nas mãos de Jesus, nos lançando no poder de Deus, crendo na ação poderosa, magnífica, na ação misericordiosa, na ação do poder, do crescimento espiritual que está na pessoa de Deus em Cristo Jesus. Por conseguinte, busquemos a maior fé possível, com todos os meios que a graça de Deus nos tem dado. Sejamos como o apóstolo Paulo, esforcemos-nos o mais possível, segundo o seu poder, que opera em nós. Então nós temos que ser, irmãos, nos esforçar a cada dia, por todos os meios, uma fé, buscar a maior fé possível em Deus. Eu não tenho fé, eu sou fraco na fé. Ninguém é fraco, mesmo fraco na fé, tem fé para vencer. Mesmo fraco na fé, confia e depende de Deus. Nós temos que nos esforçar de maneira tal para que os meios que a graça de Deus nos tem dado. Quais são os meios? A palavra de Deus, a oração, a comunhão, a obediência, o fruto do Espírito, os dons do Espírito Santo. Sejamos como o apóstolo Paulo, esforcemos-nos o mais possível, segundo a sua eficácia, segundo o seu poder que opera em nós. Então nós temos que nos esforçar, porque o reino dos céus, irmãos, é conquistado à força. O próprio Jesus disse isso. Nós somos luz, o mundo é trevas. Então nós estamos numa luta contínua, ainda mais nesse final dos tempos, que o diabo tem se levantado, porque sabe que o tempo dele está curto, sabe que o tempo dele está findando. Então quem ele puder tragar, quem ele puder levar para as trevas, ele tem levado. Então a nossa meta qual é? Nos esforçar cada dia, nos esforçar de que maneira? Buscando a Deus, orando a Deus, testemunhando de Jesus, buscando o poder do Espírito Santo em nossa vida, buscando a unção de Deus em nossa vida, para que possamos estar firmes e constantes na obra de Deus, porque Deus nos dá poder espiritual, para que cresçamos espiritualmente na obra de Deus, na vida cristã, na caminhada cristã. Então sejamos como Paulo, que disse aquela palavra: combati o bom combate, guardei a fé e agora aguardo a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus me entregará. Então, irmãos, é tempo de combater o bom combate, é tempo de guardar a fé, é tempo de saquear o inferno e povoar o céu. É tempo de pregar a palavra, é tempo de testemunhar até com o próprio sangue da pessoa de Jesus. Quantos missionários no mundo estão aí se esforçando, trabalhando, pregando a palavra? Tomar a mão no arado e não olhar para trás. Tomar a mão no arado, lançar a semente, lançar a rede, porque os peixes estão pulando dentro da rede. Lançar a semente, porque tem muito campo, muito trigo maduro para ser colhido. Então é tempo de nos esforçarmos, é tempo de dedicarmos mais tempo à obra de Deus, é tempo
tempo de nos consagrarmos à pessoa de Deus. É tempo de reavivar o compromisso que nós temos com Jesus. É esse esforço que Deus quer ver em nós, por meio do seu poder que opera em nós. E quando trabalhamos arduamente na obra de Deus, não pensemos de nós mesmos mais do que é necessário. Mas como Paulo disse, não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, pelo poder do Espírito Santo. O trabalhar na obra de Deus é o trabalhar contínuo. Nós não somos nada, não merecemos nada, não somos dignos de nada, mas Jesus opera em nós. E esse trabalhar árduo é contínuo e constante. Não pode parar, não pode cessar, porque no reino de Deus, todos nós somos substituíveis. Quem é insubstituível é Jesus. E no reino de Deus existem muitos obreiros que estão arregaçando as mangas e trabalhando em prol do reino. Sejamos esses que estão trabalhando arduamente em prol do reino de Deus, em prol de apregoar a palavra, em prol de levar a palavra de salvação a vidas que estão escravizadas por Satanás, em prol de levar o poder de Deus às vidas que estão cegas pelo diabo, em prol, irmãos, de levar a palavra de salvação, a palavra de ânimo, a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra da graça de Deus. É tempo disso, é tempo de vivenciarmos o poder do Espírito Santo em nossa vida. Para isso que a igreja foi fundada, para isso que a igreja foi criada, para isso que ela foi criada, para pregoar a palavra de salvação a todos os povos, até o dia em que ela for arrebatada deste mundo. Então existe um lugar para determinação na vida cristã. Paulo diz, trabalhei muito mais, porém ela é precedida e capacitada pelo dom. Que dom? A graça de Deus comigo. Portanto, toda determinação é verificada pela fé na graça futura. Então, a nossa vida é um trabalho contínuo na obra de Deus. Paulo trabalhou e trabalhou muito mais. Paulo trabalhou muito mais humanamente? Trabalhou humanamente. Porém, esse humanamente estava envolvido pela graça e o poder de Deus. Se não fosse a graça e o poder de Deus sobre Paulo, Paulo não teria feito o que fez. Paulo não teria realizado o que realizou. Paulo não teria pregado o que pregou. Porque tão somente a graça de Deus estava com ele. A misericórdia de Deus estava sobre ele. O poder de Deus estava sobre ele. A unção de Deus estava sobre ele. Os dons do Espírito Santo estavam sobre ele. O fruto do Espírito estava sobre ele. Tudo isso envolvia Paulo. Por isso que Paulo realizou a obra que realizou. Tão somente porque ele cria que essa graça e a fé futura viriam, como veio hoje e ainda está vindo sobre a igreja de Cristo, sobre a vida do cristão também. Nós estamos trilhando o caminho para a morada eterna no céu. Estamos trilhando o caminho confiados em Deus, confiados no seu poder, confiados na sua misericórdia, confiados na sua benevolência, confiado na sua unção, no seu poder, na sua graça, na sua fé, na sua misericórdia. Tudo isso busquemos a cada dia, porque essa graça futura que está em Cristo Jesus nos aguarda. A cada dia nos aguarda, a cada dia permeia a nossa vida. E continuemos confiando e dependendo de Deus. E principalmente trabalhando na obra, porque o nosso trabalho tem uma recompensa do Senhor. Não sejamos como aquele cidadão que enterrou o talento com medo do seu Senhor. Sejamos aqueles dois que granjearam o talento. Granjearam tanto que o primeiro multiplicou, o segundo também. Então sejamos como aqueles homens que granjearam o talento, que trabalharam na obra, que não tiveram vergonha de pagar o preço, que não tiveram vergonha de apregoar o reino de Deus, ainda que pagando com a própria vida, mas eles granjearam o talento. Então granjeemos o talento que Deus nos deu, multipliquemos a obra que Deus nos deu. Irmãos, perpetuemos na nossa vida cristã o talento, o dom que Deus nos deu. Vivenciemos a cada dia a vida cristã na nossa vida. Não é fácil, mas também não é difícil. Então nós temos que ter essa fé inabalável em Deus, crendo na graça de Deus.
Somos pecadores? Somos. Somos indignos? Somos. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus nos permeia e nos dá força para continuarmos. Ainda que viemos a cair, levantemos, não fiquemos prostrados e continuamos na caminhada até aquele dia. Porque a graça de Deus é conosco. Deus procura homens e mulheres comprometidos com a obra dele. Então questiona-se. Como você tem sido usado no reino de Deus? Você tem deixado Deus lhe usar? Tem deixado o Espírito Santo moldar a sua vida? Moldar o seu caráter? Moldar o seu ser? Lhe conduzir pelos caminhos que Jesus quer? Tem permitido que a obra de Deus se concretize na sua vida? Tem permitido Deus tratar com a sua vida, burilar o seu caráter, para você estar segundo o querer e a vontade de Deus? É tempo de refletirmos sobre isso. Como posso me aperfeiçoar? De que maneira o cristão pode se aperfeiçoar? Orando, obedecendo, buscando a comunhão com Cristo e com o seu próximo, lendo a palavra, jejuando, se consagrando a cada dia. Então comece a orar hoje. Comece hoje a dar o primeiro passo. E Deus dará o passo dele. Comece hoje a crer nesta fé, nessa graça de Deus. Comece hoje a depender mais de Deus. Comece hoje a olhar segundo os olhos de Deus. Comece hoje a crer segundo a vontade e o querer de Deus. Comece hoje a depender, não de você, mas sim de Deus. Comece hoje a não olhar para as impossibilidades, mas comece a olhar para as possibilidades que Deus tem colocado em sua mão. E dependa de Deus a cada dia, a cada momento. Porque sabendo que a nossa fé, ela é crescente e contínua em Deus. A graça de Deus está sobre nós, para continuarmos firmes, carregando a nossa cruz, para trocá-la naquele dia por uma coroa da vida. E não nos esqueçamos que a nossa vida cristã aqui tem que espelhar a pessoa de Cristo em nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor, muito obrigado por tudo que foi falado aqui, Senhor. Que essas palavras achem guarida em nossos corações e que Tu continue tomando direção de nossas vidas, avivando a nossa fé, a nossa esperança que nós temos em Ti, a nossa confiança que nós temos em Ti, que busquemos a cada dia a Tua graça sobre nós e não nos esqueçamos, conforme o Senhor prometeu, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.